Eu tive uma oportunidade ímpar de passar 4 dias com 9 russos no meio do mato, sem internet, conversando bastante, debatendo sobre diversos assuntos, coisas aí que vocês nem imaginam que acontece, mas que eu descobri conversando com um russo que está aqui no Brasil, veio aqui para o Tocantins, para o Jalapão, e eu tive essa oportunidade de conversar com eles, e eu vou contar para vocês algumas das coisas que eu descobri, e eu garanto que pelo menos uma delas vai te surpreender bastante, é coisa assim que a gente nem imagina, problemas que a gente nem sonha em ter, lá é uma realidade, infelizmente é uma realidade para eles. Bom, pessoal, meu nome é Pedro. Para você que não me conhece, nesse canal eu falo sobre política, economia, faço pesquisas nas ruas, questiono as pessoas nas ruas e principalmente questiono tudo que tem a ver com política, com economia aqui do nosso país. Beleza? Dito isso, já cogita aí deixar seu like, se inscrever no canal se você curte esse tipo de conteúdo, confira aqui os outros vídeos que a gente faz também. E um vídeo muito legal que a gente fez recentemente é sobre a possível saída da Uber aqui do Brasil, uma coisa que eu entendo a realidade, eu já fui Uber e que a gente também foi procurar, foi perguntar para as pessoas, para a população, o que elas achariam disso e a resposta vai surpreender vocês, beleza? Então vamos lá para o vídeo. Antes de qualquer coisa, eu preciso explicar por que eu fui para o Jalapão trabalhar lá como intérprete, né? Como isso aconteceu? Bom, estava eu em casa, tranquilo nada, trabalhando, e aí eu recebo uma ligação de uma amiga que já trabalha com tradução, já é professora de inglês. Na verdade, eu já fui professor de inglês também, e ela me ligou e falou: Pedro, a gente precisa... Eu conheço um pessoal que faz excursão para o Jalapão e a gente está precisando de um tradutor. Eles me chamaram, eu não posso ir. E aí eu topei. Topei ir. Já sabia que seriam russos, né? Imaginei que provavelmente a comunicação já não seria muito boa, porque o que me passaram é que eles não falavam inglês muito bom e eu não falo russo, tá, gente? Eu não falo russo. Falo inglês, falo francês, falo espanhol, agora russo eu não sei nem dar bom dia. Não sabia, né? Agora, depois dessa viagem, já aprendi. Obrigado aí aos turistas que me ensinaram de coração mesmo. Eles foram muito pacientes, me ensinaram bastante coisa em russo, mas não é uma coisa que eu aprendi de fato, porque eu já esqueci boa parte das coisas que eles me ensinaram. Então eu entrei nessa viagem sem conhecer ninguém, sem conhecer quem seriam, sem saber quem seriam essas pessoas, se eram homem, mulher, enfim. Mas eram 9 russos, estavam aqui no Tocantins para visitar, para conhecer o Jalapão, que é basicamente um dos pontos turísticos mais famosos aqui do nosso estado. E aí eu entrei no carro e já conheci de cara a Yulia, não sei se é assim que fala, Yulia. A Yulia, ela é uma mulher, lá dos seus 30 e poucos anos, russa, que era uma das poucas lá dentro que conseguiam falar o inglês mais fluentemente, então eu acabei me comunicando mais com ela. Quando eu tinha que explicar alguma coisa sobre o parque, enfim, eu passava para ela e ela passava em russo para o pessoal. A Yulia, de cara, já começamos a conversar bastante sobre... Enfim, fui perguntando de onde ela era de Moscou, e a gente conversou bastante, já comecei a conhecer ela. E conforme a gente ia parando nos locais, né, porque 9 pessoas, dá para imaginar que não é só um carro. Conforme a gente ia parando nos locais, eu acabei conhecendo também o Anton. O Anton é um cara que também conseguia falar o inglês melhorzinho ali do grupo, tá? Então era a Yulia e o Anton era quem eu mais conversei, mas com todos eles eu conversei porque todos eles sabiam inglês, e ao longo da viagem eu acabei ali arranhando um pouquinho de russo, então dava pra gente, pelo menos coisas básicas ali, deu pra gente conversar um pouco e foi muito bacana. Galera, antes de qualquer coisa, a gente tem, pelo menos aqui no meu estado, ou pelo menos na minha região, a gente tem a impressão de achar que pessoas estrangeiras são pessoas de outro universo, de outro mundo. E, em certa medida, esse pensamento não está errado. Porque muitas coisas, o jeito de pensar, o jeito de ver a vida é de fato muito diferente. Mas, no geral, são gente como a gente mesmo, sabe? São pessoas que muitas vezes são simples, né? Então a gente, por diversas vezes, parou. Ao longo da viagem, a gente parou em lugares mais simples e, ok, eles almoçaram tranquilamente. A gente visitou pontos turísticos famosos e, ok, tranquilo. São pessoas que compartilham experiências, que fazem seus stories lá para o Instagram, que gravam seus vídeos, que ligam para os familiares. Enfim, são pessoas como a gente, tá? E é óbvio. Esse canal aqui é de política. Eu sou uma pessoa extremamente antenada politicamente. É óbvio que não ia dar para não conversar sobre economia, tá? Eu fui chegando de mansinho nos assuntos e a primeira coisa que a gente chegou foi sobre empreendedorismo.
Primeiro tópico da nossa conversa mais profunda eu tive com o Anton. O Anton é um empresário de Moscou também, que tem um estabelecimento de casas de massagem. Foi assim que ele me descreveu. Eu não sei se de fato é casas de massagem, mas enfim. Ele me descreveu o estabelecimento dele como sendo uma casa de massagem. Ele também é empreendedor. Ele tem restaurantes espalhados por Moscou. E uma coisa que ele me falou que me impactou bastante. Na Rússia, cara, você não pode crescer muito. Se você cresce muito, o governo vem, pega teu empreendimento, pega a tua empresa, te paga um valor simbólico lá e você perde o que você construiu, tá? Então a Rússia deu para ver, pelo que ele me contou, que não é um país muito amigável com empreendedores bem-sucedidos. E ele deu inclusive um exemplo, que é uma coisa que eu nem imaginava, nem sabia disso. Quem aí conhecer mais e quem puder trazer mais informações, porque eu não me recordo agora, o nome de uma rede social que na época que o Facebook foi criado, a princípio ele era bloqueado na Rússia. E veio um cidadão russo que criou o Facebook russo lá para a população não ficar de fora dessa inovação, dessa rede social que na época o Facebook inovou bastante e para suprir esse mercado, essa falta desse mercado que iria surgir obviamente, um cidadão russo criou esse Facebook e logo depois que ele cresceu bastante, veio lá o governo e tomou dele, é isso mesmo. Ele me contou essa história e ele me falou também que a empresa dele já poderia ser uma franquia, as casas de massagem dele já poderiam ser uma franquia, o restaurante dele já poderia ser uma franquia e os colegas dele, empresários também, todos eles, é um consenso, todos eles optam por não crescer mais, não crescer muito, para não ter o seu negócio para não ver o seu negócio ser tomado pelo governo, tá? Então essa é uma realidade que é um pouco distante do Brasil, pelo menos por enquanto, né? Pelo menos por enquanto. Bom, um tempo depois, 2 dias depois do que a gente começou a viagem, eu acabei ficando mais próximo dos russos, a gente conversou mais, né? Vale lembrar que o Jalapão não é exatamente um local muito pequeno, na verdade não é nada pequeno e entre um ponto e outro que a gente visita tem um bom período de estrada que a gente pega e essas estradas aí era um momento que a gente conversava bastante, né? Inclusive eu tenho até dó do Isaac que estava no carro comigo porque ele teve que ouvir horas e horas de conversa de russo conversando, eu conversando com os russos em inglês, eu tentando aprender russo. Foi uma loucura, eu não sei nem como é que tá a cabeça dele depois dessa viagem, mas já agradeço aí o Isaac, ó, cara 10, melhor guia turístico que tem aqui no nosso estado. Chamem ele aí, eu vou ver se eu deixo o Instagram dele aqui embaixo para vocês conferirem, tá? De qualquer maneira, pessoal, é muito importante que vocês entendam que eu não poderia chegar e já falar da guerra. E aí, cara, e a guerra? Né? Porque eu, pelo menos, imagino que seja um assunto delicado. Só que eu me enganei. Eles falam sobre isso numa boa, abertamente. Claro, tinha um pessoal lá, as mulheres, tal, um cara, eles não falavam muito sobre política, sobre economia, o negócio deles era tirar foto, conhecer sobre o local, ok, tranquilo, mas o Anton, especificamente, ele conversava muito sobre isso. E teve uma frase que ele me falou que me impactou bastante. A gente estava saindo da Duna, né, um ponto turístico muito conhecido aqui no Jalapão, e a gente começou a falar sobre a guerra ali naquele momento. E eu procurei entender, né? E aí, cara, como é que vocês fizeram para vir para cá? Não tá fechado o país de vocês? E ele me explicou, olha, não tá fechado. Se fechasse de fato, ia ter muita manifestação, o governo não ia segurar. E eles abriram, você pode sair, tem algumas restrições, burocracia pra caramba, mas você sai, você entra. Mas, se você for um jovem, ali numa idade específica, ele também não sabia me dizer qual idade, e você estivesse convocado para a qualquer momento ser chamado para a guerra, aí nesse caso você não poderia sair do país. E que não era o caso deles, não tinham pessoas muito jovens ali na excursão, era todos ali acima dos 30, 35 anos, essa era a faixa de idade desses turistas que estavam aqui comigo, tá? E aí depois que eu fiz essa pergunta, ele me explicou exatamente isso, não está proibido sair. E eu perguntei, e aí cara, e se te chamarem? E se te convocarem também? Perguntei, podem te convocar? E ele falou, olha, podem, mas se isso acontecer, eu vou preso, mas eu não vou para essa guerra, por quê? E aí foi a parte que me deixou um pouco assim chocado, porque é uma realidade que o brasileiro, muito provavelmente, nenhum brasileiro conhece. Ele falou, essa guerra não é minha, essa guerra é de um velho maluco que atacou outro país e ela não é minha, não sou eu que estou invadindo
um outro país. Aliás, o meu país não está sendo invadido. Essa guerra não é minha. Essa frase me marcou. Depois disso a gente acabou conversando mais e eu fiquei muito impactado porque a gente entrou mais nesse assunto. Entrou mais. Até que ele meio que fez um desabafo da tristeza que ele sentia por ter família, amigos na Ucrânia, da tristeza que ele sentia pela moeda dele estar simplesmente derretendo, para ele poder sair do país dele, ele tem que abrir um monte de conta bancária fora do país, porque os bancos não aceitam os cartões russos mais. E cada detalhe que ele trazia, sabe? Por exemplo, a gente é um pouco distante, porque eu imagino que nem todo brasileiro tenha um parente, por exemplo, na Argentina, ou no Uruguai, ou no Chile. Mas a Ucrânia e a Rússia eram como se fosse um estado do Brasil. Era como se, sei lá, do nada o Rio de Janeiro ou São Paulo saísse do Brasil e virasse um estado à parte. É mais ou menos isso que é a Ucrânia, porque por muito tempo a Ucrânia foi parte da Rússia. Então é normal que muitos russos tenham família, tenham amigos, tenham negócios na Ucrânia e estejam sendo diretamente impactados por esse conflito, por essa guerra. E, cara, é muito pesado ouvir isso. E você não tem o que falar, né? Você não tem o que falar. Mas, de qualquer maneira, o Anton, especificamente, ele é muito otimista, porque ele acredita que a Rússia vai passar por isso e que eles vão, depois dessa situação toda, ainda ter um momento de prosperidade, um momento de paz. E é algo que eu não sei dizer se eu acredito ou não acredito, mas é algo que eu espero que sim. Afinal de contas, guerra é uma graça para todo mundo, né? E principalmente para o povo ucraniano, que está sendo atacado injustamente, injustificadamente. É errado, né, pessoal? É errado, não tem o que a gente discutir aqui. Putin é um cara maluco que entrou em guerra, está atacando um país fora do seu, está atacando um país injustificadamente, um país pacífico que não atacou ele de volta, está invadindo e tomando um país alheio. Pessoal, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou separar em parte 1 e parte 2. Então, a primeira parte acaba aqui, tá? Eu considero que é a parte um pouco mais séria, mais pesada, talvez. Mas eu vou encerrar por aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho, que a parte 2 vai sair muito em breve. E aí eu vou contar algumas experiências mais engraçadas, algumas coisas que aconteceram que são curiosas e trazer mais detalhes dessa viagem que foi muito bacana para vocês, tá bom? Deixe sua inscrição aqui, ativa o sininho, muito em breve vai sair, provavelmente ainda essa semana sai parte 2 desse vídeo aqui, e aí eu conto com a sua audiência, beleza? A gente se vê, até mais!